dizendo, olha, eu não divido a minha honra com mais ninguém. Isso é uma expressão também que você encontra na Escritura. O próprio nome de Deus, parece-me que o Dr. Geraldo Valim, na semana passada, falou aqui sobre o nome de Deus, o Eu Sou. O nome de Deus também não faz nenhuma referência a características físicas de Deus. O Eu Sou dá a ideia de alguém que existe, mas existe até de forma completa. Ele é. Nós somos seres limitados. A expressão da filosofia, nós somos seres contingentes. Você existe, eu existo. E se nós deixássemos de existir? Faria alguma diferença para o universo como um todo? Não. Deus é um ser necessário. Deus existe. Deus é. Então não há nenhuma comparação aqui na Escritura com o mundo material na hora de descrever a Deus. Você vai dizer, mas tem lugares que fala da mão de Deus que escreveu nas tábuas, não foi? A mão de Deus está estendida, ou a mão de Deus retira a sua mão? Estar na face de Deus? Isso são comparações que dirá o nosso muito amado mestre João Calvino, que mostram a acomodação da linguagem de Deus para que o homem consiga entender as coisas de Deus. Porque senão, não haverá ponto de contato. Mas Deus não é representável por nada do mundo material. Mas o ser humano fica sempre querendo encontrar uma representação sensível de Deus. Você quer ver vamos ver um exemplo colocado exatamente nesta época em que os 10 mandamentos estavam sendo proclamados. Vamos ao livro de Êxodo 32. Você sabe do incidente histórico, então eu não vou detalhar. E aqui é o incidente do bezerro de ouro. Moisés demorava a descer lá do monte e o povo, seu Arão, como que fica? Aí, seu Arão, me traz o ouro que vocês têm aí, tudo. Agora, o que eu quero destacar é o que Arão fala. Manuel, achou o texto? Pode ler o versículo 4, por favor? O microfone já está aqui na sua mão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Esse Deus que está conversando com Moisés lá está muito longe. Então, esse bezerro, o que diz? São estes os deuses que te tiraram. Então, há uma representação sensível. Cria-se uma representação sensível para dar um socorro para o povo. Você sabe da história. Sabe que há uma repreensão de Deus. Deus fala para Moisés assim, desce lá embaixo porque o negócio virou uma baderna. E todo o quadro é conhecido. Mas há um outro texto que eu quero que leiamos, que está um pouquinho depois. No tempo dos juízes, não havia liderança forte entre o povo. Então, um senhor chamado Mica e a mãe empenharam-se em fazer uma imagem de escultura e uma de fundição como homenagem a Yahvé. Vamos a Juízes 17, de 1 a 4. Agora, então, logo adiante, no livro de Juízes, capítulo 17, dos versículos 1 a 4. Lígia, você achou? Pode ler, por favor.
O 4 também. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ouvido, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. Isto. Se você olhar todo o contexto, vai ver que aí o Mica faz um santuário, depois passa um levita lá e a Mica fala, olha, eu consagrei meu filho como sacerdote, mas você é levita, você é do povo especial, então você que vai ser o meu sacerdote. Mas aqui parece que afanaram 1.100 ciclos da senhora, cujo nome não está dito aqui, e o Mica conseguiu reaver, conseguiu catar esse dinheiro aí. Está comigo? Mãe, está aqui o dinheiro. Observe uma coisa, a mãe diz assim, da minha parte dedicarei este dinheiro a Yahvé. Vê como que está Senhor aí, Senhor na sua Bíblia não está com maiúsculas, escrito com toda a palavra Senhor com maiúsculas, significa que lá no original a palavra que está é Yahvé. Este nome que já foi estudado aqui, que é o nome Eu Sou. Então, há uma certa sinceridade, podíamos dizer assim, uma certa sinceridade no coração daquela mulher, ela quer homenagear Yahvé, mas providencia uma imagem de escultura, uma imagem de fundição e monta um pequeno santuário na sua casa. Você deve também saber do episódio da serpente de bronze, que houve aquela infestação de serpentes no acampamento. Moisés fez uma grande serpente, deve ter posto aquilo num poste bem alto para que todas as pessoas pudessem ver, mas depois aquela serpente foi guardada no templo. Segundo Reis 18:4, nos fala do que aconteceu com esta serpente lá na frente. Segundo livro de Reis 18:4. Você pode ler. Por favor. Removeu os altos, quebrou as colunas e deixou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Isso aqui é a ação de que rei? Vendo no título aí? Ezequias. Ezequias, até o tempo de Ezequias, então, a danada da Neustã existia e ela se transforma em um objeto de adoração. Isto é reprovável. Agora, vamos pensar o que significa isto. A recusa divina em aceitar qualquer tipo de representação escultórica se dá porque nada faz justiça a quem Deus é. Nenhuma imagem o descreverá adequadamente. Todas as descrições, todas as tentativas de representação da divindade irão apequenar a Deus. E Isaías, o profeta, é muito claro no capítulo 40 e no capítulo 41. Estes dois capítulos nos falam de algumas coisas muito grandiosas de Deus. E eu quero utilizar, o tempo não nos permite, então eu quero utilizar 2 versículos de cada um destes capítulos. No capítulo 40, versículos 25 e 26, Isaías está falando da grandeza de Deus, está celebrando a majestade de Deus. Então vamos a Isaías 40, versículos 25 e 26. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai o alto aos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Então Deus está, por meio do profeta, fazendo referência às estrelas.
nós sabemos quantos povos há que olham os astros, o sol, a lua, e, na sua ignorância, na sua tentativa de celebrar algum poder mais forte que eles, adoram o sol, adoram a lua. Mesmo lá entre os egípcios, haviam alguns deuses que eram representados pelo sol, havia uma deusa que era representada pela lua. Então, o que Deus está destacando é que estas coisas criadas lhes são inferiores. Capítulo 41, versículos 28 e 29. Daniela, pode ler. Quando eu olho, não há ninguém, nem mesmo entre eles há conselheiro a quem me pergunte e me responda. Eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição, vento e vácuo. Novamente esta ênfase de que as imagens são insuficientes, são vento, são vácuo. Repito, a recusa de Deus em aceitar qualquer representação dele, qualquer quadro dele, é porque tudo isto vai ser menos do que ele é. Esta é uma das dificuldades que nós temos, vamos dizer assim, uma das dificuldades que nós temos diante de Deus. Ele é tão grandioso, ele é tão majestoso, ele é tão misterioso, que os nossos olhos, a nossa mente não pode captar. Nós somos chamados a cultuá-lo, nós usamos símbolos físicos para representar parte do nosso culto, mas tudo isso tem esse caráter de símbolo. Por exemplo, agora há pouco estivemos reunidos aqui ao redor da mesa do Senhor. O pão e o vinho são símbolos, são elementos que nos remetem a refletir sobre uma ação poderosa de Deus, mas não são mais do que isto, e neste caso são elementos instituídos pelo próprio Deus. Daí a importância de que nós o cumpramos. Mas talvez você diga, pastor, nós não temos imagens no nosso templo, nós não temos imagens nas nossas casas. A propósito de que vem este mandamento a ser relevante para cada um de nós? Eu diria agora, então, que é necessária uma ampliação da nossa compreensão sobre o significado deste mandamento. O comportamento idolátrico não se restringe ao uso de esculturas ou quadros que pretendam representar a divindade. O problema da idolatria é muito mais sério. Porque a idolatria é um problema basicamente de coração. Um problema do nosso interior. Idolatria, ídolo, nós entendemos que é o ídolo é aquilo que nós colocamos como o ponto básico, focal, central da nossa vida. Há quem idolatra o seu time de futebol. E a reação de alguns torcedores é realmente uma reação de uma paixão intensa. Se o time perde, é um desastre. Se o torcedor de outro time aparece, deve fazer como Deus mandava fazer lá no Velho Testamento com aqueles povos inimigos, mata. Não é isso? Nós temos os testemunhos aí de tantas arruaças entre torcidas por causa desta paixão doentia intensa. Há aqueles cuja paixão é a natureza. E talvez por causa disso, nós, os cristãos, não estejamos defendendo adequadamente a natureza, que é a criação do nosso Deus, como devíamos.
Porque tem aqueles para os quais a natureza, a mãe natureza, idolatram a natureza, as coisas da natureza, a tal ponto que, não, eu vou ficar longe desse povo, tudo certo, mas isso não deve significar que desprezemos as coisas que Deus fez. Mas há esses casos. Mas há quem idolatre a sua capacidade naquilo que faz. Falo da área que me é comum, que eu entendo, que é a área da música. Eu já encontrei músicos muito competentes e muito humildes. Gente que sabe horrores, que eu olho e penso assim, esse cidadão ou esta cidadã é uma faculdade de música ambulante. Mas tem uma simplicidade e coloca o seu dom a serviço de Deus. Mas eu já encontrei muito músico, muito solista, que se acha o máximo. Que vai cantar, que vai tocar, e dá para perceber que não é Deus que está no foco do seu interesse, mas no foco do seu interesse está ele mesmo, ou ela mesma, e a sua projeção, a sua grandeza. Isso é idolatrar-se a si mesmo. Eu sou o máximo. Ou será que você nunca encontrou ninguém assim? Mas nós mesmos somos tentados a isto. A colocar-nos a nós mesmos, ou ao dinheiro que temos, ou ao cargo que possuímos. Você já teve aquele chefe que parece que ele é o dono do mundo? Ele não pode ser contestado. Ele é o senhor da empresa. Dinheiro, poder, cargos, fama, time de futebol, sexo, partido político, o próprio Estado, a natureza, todos estes são alguns dos exemplos das coisas deste mundo que nós podemos focar e dizer: isto é o mais importante para mim. E eu mencionei que idolatria é uma questão do coração. E eu insisto neste ponto, por quê? Porque nós disfarçamos muito, né? Nós damos, às vezes, uma impressão de grandeza, de piedade ou de humildade, quando, no fundo, nós estamos parabéns para mim mesmo. Às vezes, nós damos uma impressão de paciência quando a gente é obrigado a ter paciência, porque se eu não tiver paciência, eu perco meu emprego. Mas a gente está urrando de raiva dentro, de ódio, de rancor, a gente está, assim, um poço de azedume. Então, o que eu quero destacar é que idolatria é um problema do nosso coração, é um problema secreto. Expressa-se e mostra-se nos nossos atos, mas é, acima de tudo, alguma coisa que nasce no nosso coração. Então, o primeiro e o segundo mandamentos estão muitíssimo vinculados por causa dessa ligação. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem qualquer que pretenda representar a divindade. O culto que Deus pede de nós é, portanto, um culto do coração, um culto integral. Mas, no início, eu levantei uma questão que é, dentro do espírito das nossas aulas deste ano, deste primeiro semestre, algumas expressões da Escritura que parecem até, ou que podem ser usadas por alguns para significar coisas mais radicais. Qual é a relação deste mandamento com a arte? Em especial, as artes da escultura e da pintura são atingidas por este mandamento? Um dos livros que eu consultei diz que há uma denominação aqui no Brasil que proíbe os seus membros de terem em casa até fotografias, com base neste mandamento. A única fotografia que você pode tirar é para tirar documento. Fora isso, você não pode ter fotografia alguma em casa. Será isto? Será esta a questão? Vamos voltar a um texto bíblico que nos ajuda a ter um pouco de discernimento maior sobre este. Está no livro de Levíticos, capítulo 26, versículo 1. Levítico 26, 1.
O microfone está por aí, pode circular com alguém mais que possa ler. Você pode ler, nossa irmã? Por favor. Levítico 26, versículo 1. Só o primeiro. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Voltando lá ao mandamento, Deus diz que Deus é Deus zeloso. Né? Então, ele é zeloso porque aqui está se deixando claro que os ídolos, as imagens não devem ser feitas com este uso, com esta finalidade. Um autor cuja obra eu recomendo até para quem quiser aprofundar-se mais, é uma obra pequena, publicada pela editora Ultimato, Francis Schaeffer, A Arte e a Bíblia. Se você tiver interesse nesse assunto, este livro é excelente. É aquele tipo de material que é pequeno aqui, mas em termos de conteúdo, ganha de muito livro grosso que anda pelas nossas bibliotecas. E Schaeffer diz, adorar a arte é um erro, produzi-la, não. Porque o nosso próprio Deus determinou a Moisés que construísse o tabernáculo e não vedou que ele fizesse representações de coisas do mundo que temos ao nosso redor. Vamos ver alguma coisa? Êxodo 25, versículo 18. Aqui se fala da construção da arca. Então, Êxodo 25, versículo 18. Podemos circular o nosso microfone aí e alguém nos ajude. Farás 2 querubins de ouro batidos farás, nas 2 extremidades do propiciatório. O propiciatório era uma espécie de tampa da arca e era para fazer 2 querubins, e 2 querubins os querubins são seres do mundo angélico. Como são os querubins? Eu não sei. Só em um outro lugar aqui, eu não sei se é neste lugar ou em algum outro lugar, que fala de asas. Ele tem asas, são seres espirituais e que são representados com asas. Então, Deus deve ter chamado Moisés e falado, deixa eu explicar para você como é que são os querubins, porque senão como é que Moisés iria cumprir essa ordem? De qualquer forma, são representação de seres aqui do mundo angelical. Mas vamos olhar o famoso candelabro, Êxodo 25, de 31 a 33. Algum outro leitor, por favor? Alguém pode ler? Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua hastia, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastias sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Isso, até aqui. Notem essa descrição, tem as esculturas no formato de amêndoas, amendoeira, uma planta comum de lá, e também formato de flor. Não se descreve qual é o tipo de flor, mas são representações artísticas. Lembrem-se que Deus disse a Moisés, olha Moisés,
eu pus do meu espírito sobre fulano, cicrano e beltrano, para que eles tenham a habilidade para fazerem as coisas para o tabernáculo. Em certo sentido, então, a criatividade humana, a capacidade de criar, de inventar, deve ser vista como uma bênção do Espírito de Deus sobre os humanos, mesmo sobre os humanos que não são salvos, porque também eles fazem obras de arte bonitas, eles também fazem pinturas bonitas, eles também fazem músicas bonitas. Ou será que música bonita é só aquela que é feita por crente? Não. Você escuta coisa bonita, coisa expressiva, coisa que agrada a você, de muitos outros autores. Tempos mais tarde, Davi chama seu filho e fala: Salomão, o negócio é o seguinte, eu queria construir um templo para Deus, mas Deus falou assim: Davi, você fez muita guerra, você matou muita gente, você não vai fazer templo para mim, não. Fica quieto. Ah, senhor, mas eu quero ajuntar as coisas. Tá bom, então pode. Vai fazendo um estoque aí de madeira e de coisas adequadas, mas não vai ser você não, vai ser seu filho. Meu Deus, mas e como é que Salomão vai fazer? Ah, vem cá, eu vou te dar a planta. O texto bíblico diz que Davi recebe de Deus as orientações, tal como Moisés recebera de Deus as orientações para o tabernáculo. Eu quero concentrar a nossa atenção só numa dessas coisas, que é um grande tanque que deveria ser feito, que é chamado no texto bíblico de o Mar da Fundição. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 4, vamos ler os versículos 3 e 4, por favor. Então, aí já tá no meio da descrição desse grande tanque, que aqui é chamado de o Mar da Fundição. Segundo Crônicas 4, versículos 3 e 4. Vamos então procurar outro leitor aqui. Ok. Pode ler? Sim. Por favor, não sei se está. Acho que está ligado. 3 e 4. Sim. Por baixo da sua borda, em redor, havia figuras de colossíntidas, 10 em cada côvado. Estavam em 2 fileiras, fundidas quando se fundiu o mar. Assentava-se o mar sobre 12 bois. 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. Então, vejam, aqui tem pelo menos 2 coisas da natureza. Figuras de colossíntidas e bois. Quem sabe o que é colossíntida? Quem sabe o que é pepino? Sabe? Moranga? Abóbora? Pois bem, as colossíntidas fazem parte dessa família. Tem algum agrônomo ou algum biólogo botânico aqui? Cucurbitáceas. Envolve abóbora, moranga, pepino, colossíntida, que é uma espécie de pepino amargo, que inclusive há no Brasil também, e também é usado até na medicina veterinária, é um medicamento, tem um produto químico nele, colossíntida, parece, que tem um uso assim, um uso até medicinal, ou pelo menos na medicina veterinária, diz a enciclopédia que eu consultei, né? A culpa é da enciclopédia se a informação estiver errada. Como? Tem um remédio na miopatia. Isso. Aí, então, olha só, a dona Lígia já está nos ajudando nisso aí. Tem um remédio na miopatia derivado disso. Agora, vejam, não é nem uma planta, uma flor daqueles negócios assim espetaculares. É alguma coisa do dia comum, né? No nosso dia a dia, a tal da colossíntida. Tem um nome aí, parece um negócio tudo estranho, tudo secreto, tudo diferente. Nada. É que nem qualquer outra planta que temos por aí. Bem,
Estas considerações não significam que nós estamos legitimando qualquer tipo de arte. Por quê? Porque a criatividade humana foi manchada pelo pecado. Uma obra de arte, quando feita com coerência, demonstra a cosmovisão do autor. Por coerência, aqui eu estou dizendo, um autor que faz alguma coisa porque ele traz no seu interior aquela visão do mundo. Então, o autor expressa na escultura, ou na pintura, ou no desenho, ou na música, a sua maneira de ver o mundo. Pense você em muitas das pinturas que nós temos hoje, pinturas distorcidas, angustiosas. Conhece você aquele quadro famoso chamado O Grito? Alguns já devem ter visto, que é um quadro meio esboçado, ele não é exatamente detalhado, mas é uma figura de boca aberta, como que gritando, parece que nos transmite uma ideia de medo, de angústia, de pavor. Ou seja, o pintor escolhe por causa das suas escolhas interiores. Você sabe, tem gente que é desanimada. Então você pensa assim, eu vou chegar para o fulano e vou falar, fulano, nesse fim de semana vamos fazer um passeio, vamos lá na casa do nosso primo ali em Santo Antônio da Posse? Eu já encontrei com ele esses dias, ele disse para a gente, a hora que quiser a gente marca, nós vamos lá, ele faz um churrasco, tudo isso. Agora, quando você pensa, eu vou falar com fulano, você já pensa assim, ele vai dizer não. Você chega, fulano, vamos lá. E será que não vai chover? Ou seja, você já conhece aquela pessoa, já sabe o que ela traz de dentro. E ela expressa o pessimismo, o desânimo, aquela coisa toda. Então, o artista também faz isto. E por isso, a obra de arte expressa a visão que o autor tem do mundo. Não sei aqui quantos conhecem ou ouviram falar de um compositor chamado Mahler. Ele anda famoso por aí. Gustav Mahler. Gustav Mahler tem obras muito bonitas. A primeira sinfonia dele é intitulada, inclusive, Sinfonia Titã. A gente escuta Mahler e parece que ele está falando de forças titânicas, de forças intensas que estão envolvidas no mundo. Ele é um autor dramático, ele tem uma sinfonia, que é a Sinfonia para 1000 vozes, porque é uma sinfonia que ele põe coral, e coral para cá e coral para lá, coral de crianças. Só que a visão do mundo que Mahler tem, e ele me transmite isto na própria música, é uma visão angustiante. Interessante que houve uma ocasião em que a Vera, ela e mais algumas pessoas da família, não lembro agora quem era, quisiam ir para São Paulo para assistir um show de um cantor de música popular. E aí eu falei, não, vocês vão, eu não vou não. E naquele mesmo dia a Orquestra Sinfônica tinha um concerto e eu fui ouvir e era a 5ª Sinfonia do Mahler. E a sinfonia é tão grande que o concerto só foi a sinfonia. Acho que ela dura talvez 60, 70 minutos. E há um dos movimentos da sinfonia, que é um movimento mais lento, mais tranquilo, muito bonito, mas muito melancólico. Quando eu estava fazendo o meu curso de mestrado, o professor de uma das matérias disse, vocês podem fazer um trabalho sobre algum autor, sobre um filme, sobre alguma novela secular, coisa assim, para analisar qual é a cosmovisão apresentada pelo autor. E eu virei para ele e falei, professor, posso fazer de Mahler e da 5ª Sinfonia? Ele pôs a mão na cabeça, porque nunca ninguém tinha feito um trabalho desse para ele, ele não sabia música, né? Mas ele não podia recusar, e lá vou eu também arriscar-me a fazer, porque também eu nunca tinha encontrado trabalho nenhum. E eu descubro que este movimento lento da 5ª Sinfonia
Quando Mahler terminou, ele encaminhou a noiva dele, que também era musicista e que, portanto, era uma pessoa que era capaz de pegar a partitura, ler e ouvir e saber o que estava. E isso, dizem os biógrafos de Mahler, que é uma declaração de amor à esposa. Eu sempre fico perplexo quando eu escuto este movimento. Porque, se em certa medida ele o faz como uma declaração de amor a Alma Mahler, o nome da esposa dele, que veio a ser sua esposa, é um amor que parece que é dolorido. Eu nem sei encontrar exatamente as palavras para descrever aquilo que a mim parece que o autor está dizendo. Repetindo, um artista coloca na obra, quando ela é autêntica, quando ele age de forma coerente, a sua visão do mundo. Daí o desafio para o artista cristão, para que o que ele crie, qualquer que seja a sua arte, represente a sua fé e a sua visão do mundo. Então não vai ser o pintor, por exemplo, não vai nos pintar uma obra desordenada como se expressasse tão somente a angústia da existência humana, a falta de sentido da vida. Mas expressará, sim, uma visão de um mundo no qual Deus está presente e no qual o senhorio de Cristo é experimentado sobre todos os aspectos da nossa vida. O senhorio de Cristo sobre a vida humana é um senhorio integral. Não há área que não esteja sob sua mão. Ele é o Redentor do homem, ele é o Redentor das artes desenvolvidas pelo homem. Assim, se algum cristão tem algum dom artístico, ele é chamado a desenvolvê-lo como expressão da sua fé e da sua visão no mundo. Que o Senhor Deus nos ajude para que possamos refletir nessas questões e refletir naquilo também que nós desenvolvemos para o serviço de Deus. Não sei se alguém tem alguma consideração, alguma pergunta. O microfone. Eu tive um encontro com Jesus quando eu era nova, quando eu casei. Não, a senhora pode falar agora. Pode falar? Pode, agora lá. Quando eu casei, eu era católica, né? Meu pai não podia nem casamento. Eu tinha uns 20 e poucos anos. Aí eu viajei aqui para Campinas. Eu não fico preocupada, ele e meu marido ficavam assim, vamos para a igreja, viu? Eu falei, tá bom, vamos. Mas eu fiquei com as criancinhas, né? Eu falei assim, como que eu faço ir na igreja, né? Então, o reverendo Américo falou, não, eu considero você, vamos fazer profissão de fé. Eu falei, tá bom, vou. Mas eu não sabia nada, eu nunca tinha lido a Bíblia. Então, eu vivia falando assim para Jesus. Eu acreditava em Jesus. Eu falava, Jesus, eu não sei o caminho, o que é que eu faço? Vivia falando. Um dia eu estava sentado na sala com meu marido e ele apareceu uma praça na minha frente, mas verdadeira, né? Ele apareceu essa praça na minha frente que era o mundo. Nesse mundo tinha um caminho e ali tinha Jesus. De um lado tinha bastante gente perdida e do outro lado tinha salvas. Então Jesus falou assim para mim, venha a mim, eu sou o caminho, venha a mim. Eu tinha uns 26 aninhos, até hoje não esqueço. Até hoje continua firme no seu coração. Até hoje. Esse é um exemplo de como Deus trabalha no nosso coração e aí transforma o coração e a transformação que Ele faz permanece para sempre. Muito obrigado. André, já que você está com o microfone aí, você pode orar, meu filho? Por favor. Vamos orar, terminando a nossa aula.
Deus celestial, Deus bondoso, Senhor, graças te damos por estarmos aqui na tua casa, casa de oração. Senhor, graças te damos porque a tua palavra, Senhor, ainda é viva e eficaz para os nossos corações, Senhor, porque a tua palavra permanece a mesma, Senhor, porque tu também não mudas, Senhor. Graças te damos por esta aula, Senhor, graças te damos porque tu nos trouxeste a tua casa, Senhor. Despede-nos em paz agora para o almoço, para que possamos também nos encontrar novamente, Senhor, à noite. Graças te damos, Senhor, por teu cuidado e proteção, Senhor, porque tu és, Senhor, o Deus nos nossos corações, Senhor, a quem devemos servidão, obediência, Senhor, e que também nos conduz pelo caminho certo, Senhor, o caminho do teu Filho Jesus Cristo. Senhor, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Que a bênção de Deus esteja com todos vocês. Amém.